Você já percebeu que faltam menos de 4 meses para 2024 acabar? Isso significa que você não tem mais tempo a perder e precisa garantir que a sua empresa entregue a meta do ano. E para te ajudar, nós aqui do G4 Educação construímos o estudo, os 16 desafios que afastam os empresários dos resultados. É um relatório 100% prático para te auxiliar na entrega do resultado. E para você acessar gratuitamente esse relatório, só peço para você escanear o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link disponível na descrição e bora junto bater essa meta de 2024. O que você pode dar aqui de dicas para esse médio e pequeno empreendedor para ele entender melhor o cliente dele? Opa, eu tenho uma dica valiosíssima. Compre sapatos com solas bem largas e gaste elas. Toda vez que eu troquei de empresa, foi um exercício de um voto de silêncio. O que eu quero dizer com isso? Vai entrar numa reunião, escuta 10 vezes mais do que você vai falar. Eu acho que o que as empresas médias e grandes, especialmente, conseguem ensinar para as pequenas é planejar, tentar olhar para o futuro. Olhar para o futuro é muito importante para você executar bem o presente. Você tem seus recursos e entrega esse resultado. Você não deveria passar o seu dia dando pitaco no como para o marketing. Você deveria dar pitaco no que. Perfeito. O que eu quero é X, o como me entrega. Motivação dura 5 minutos. Engajamento é quando você acredita naquilo que você está fazendo. É muito fácil você motivar alguém, mas o que faz a pessoa ser engajada é disciplina, é trabalho constante. E isso é uma coisa que você falou de multinacional, a gente peca muito no Brasil por acreditar que a motivação é a solução para todos os problemas. Não é. Motivação, ela faz a pessoa sair da cama. Engajamento faz ela deitar, acordar, deitar, acordar, deitar, acordar, N vezes até ela alcançar o objetivo dela. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz líderes, gestores, empreendedores que estão moldando o futuro do Brasil e do mundo para contar um pouquinho do que eles estão aprendendo, do que eles estão fazendo, do que eles já fizeram, para contar aqui para vocês conseguirem, né, usar no dia a dia de vocês, esses aprendizados, tá certo? E hoje eu tenho aqui um prazer imenso de receber um executivo que acumulou experiência incrível em grandes empresas. Então ele passou aí por diversos setores, desde bebidas, construção civil e agora está nesse mundo magnífico de alimentação. Ele é diretor de marketing da Unilever e tem uma trajetória marcada por inovação, liderança e transformação de negócios. Antônio Augusto, prazer te receber aqui no Papo de Gestão. Muito obrigado por ter a sua presença ilustre aqui, cara. Eu que agradeço. Diria que é mais do que um prazer, uma honra estar aqui. Tanta gente legal que já passou, já sentou aqui, já conversou contigo. Boa. Então, obrigado por me receber. Boa. E galera, olha, sempre quando eu começo aqui o episódio, eu peço para vocês pegarem o papel, caneta, pegarem o caderno. Se estiver aí na academia, pega o celular, coloca no bloco de notas, que esse papo vai ter vários insights, tá? Vai ter insights sobre gestão, inovação, marketing. O Antônio vai compartilhar aqui um pouquinho da experiência dele, construindo essas marcas globais pelas quais ele já falou. É importante ter um time engajado, como equilibrar a estratégia de marketing e operações para você ter grandes resultados, tá? Então, fica preparado que esse episódio tá imperdível. Bom, indo direto aqui ao ponto, Antônio, a gente sabe que um dos principais desafios de quem trabalha com marketing é que todo mundo acha que é marqueteiro, né? E acha que pode dar opinião em tudo. Então, assim, talvez seja a área que todo mundo tem um pouquinho de conhecimento, acha que tem um pouquinho de conhecimento e quer dar palpite, né? Seja o cara de operações, seja o cara de produto, seja do time comercial, de vendas, de tecnologia, todo mundo quer dar palpite. Mas e aí, né? Para quem é de fora do setor, seja qualquer uma dessas pessoas que eu falei, como de fato eles podem se utilizar da área de marketing de uma forma estratégica, alinhada com os objetivos de negócio de cada um deles, para aproveitar o máximo disso, dessa área, sem ficar só dando aquele palpite que mais atrapalha do que ajuda? Perfeito. Essa é uma pergunta que, se todo mundo anotar, como você prometeu, eu acho que possivelmente a gente vai ter um incremento nas relações entre as lideranças e marketing absurdo. Eu acredito que é verdade que todo mundo acha que entende de marketing. É uma metáfora que eu costumo usar com frequência de que todo mundo que viaja de avião acha que entende um pouquinho
de como funciona o avião, de como que ele se comporta, mas não deveriam sentar na cabine para pilotar um avião. Assim é o marketing. Todo mundo é cliente, todo mundo sofre os efeitos de marketing, ou passa por uma experiência de marketing, mas nem todo mundo sabe executá-la. Então, como que um gestor pode trabalhar bem com seus times de marketing? Para mim, são 2 pilares que, se bem estabelecidos, ajudam muito nessa relação. O primeiro é saber o que se quer. Então, pode parecer uma coisa boba, uma coisa simples, mas é aquele dilema de Alice no País das Maravilhas, né? Que quem não sabe o que quer, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta, assim acontece com marketing. Os gestores tendem a contratar equipes de marketing e falar assim, faz marketing. Mas o que você quer? Você quer crescer sua base de clientes? Você quer crescer o engajamento? Você quer lançar um produto? Você quer fortalecer sua marca? Você quer entrar num outro canal? O que você quer especificamente que vai ajudar na composição da estratégia do teu negócio? Perfeito. Primeira coisa, estabelecer metas claras. E não adianta querer 1000 coisas. O que você quer que o teu orçamento ou tua equipe comporta? Eu quero 1, 2 coisas bem feitas, eu quero no máximo 3 coisas bem feitas. Põe o time para focar naquilo. A segunda coisa, o segundo pilar, eu diria, uma vez que você estabelece o que você quer, é cobrar o time pelo resultado e não pela forma. É claro que tem uma pequena exceção e eu entro nela. Mas quando eu digo cobrar o time pela forma, é assim, olha, você tem teus recursos, me entrega esse resultado. Você não deveria passar o seu dia dando pitaco no como pro marketing. Você deveria dar pitaco no quê. Perfeito. O que eu quero é X, o como me entrega. É claro que isso vem dentro de uma caixinha. O que eu quero dizer com essa caixinha? Você tem uma marca, você obedece os padrões da marca. Você tem um determinado limite orçamentário, você obedece o limite orçamentário. Você tem um determinado foco, você obedece o foco. Você tem valores, você obedece aqueles valores. Tirando essas condições de contorno. Exato, as condições de contorno, deixa a turma executar, diz para eles o que você quer. Vai resolver 90% dos problemas. Cara, isso é um negócio legal que a gente tem conversado bastante aqui sobre isso, né? Que o papel, quando você traz alguém que é sênior, né, pro teu time, é orientar essa pessoa, né? Olha só, o que eu quero é isso, né? E ter essa rotina de acompanhamento. Mas o como fica para ele fazer. Quando você tem uma pessoa júnior no time, né, você vai ter que microgerenciar. Porque, putz, você trouxe alguém ali que não sabe o como fazer, né? Você já sabe aquele como. E o pleno, você tem que acompanhar um pouco mais de perto, né? Então, para o sênior, você deveria orientar, o pleno acompanhar e o júnior microgerenciar. E no fim do dia, quando a gente está falando aqui exatamente sobre isso que você falou, pô, você tem o dono de uma unidade de negócios, que tem ali um P&L, e você como marketing, na ideia até queria depois entender por todas as empresas que você passou, como que eram esses formatos, se o marketing sempre foi uma agência interna para todo mundo prestando serviço, ou se tinham times de marketing em cada uma das unidades, mas a gente fala daqui a pouco sobre isso, né? Mas esse dono de unidade de negócio, quando tem o marketing como agência, como prestador de serviços interno, ele deveria de fato fazer isso que você falou, cara. Eu quero, tá aqui o quê? O como eu deixo para você, desde que você se limite, né, a essas condições de contorno. Você concorda com isso? Eu concordo, mas agora em perspectiva do que você me falou, eu tenho que tirar um pouco o meu viés, né? O meu viés é de trabalhar em empresa gigantesca. Perfeito. Então, já passou muito tempo em que a minha preocupação era com o júnior e com o pleno. Perfeito. Então eu tenho que tirar esse chapéu e dar um passo atrás. Dependendo da empresa, você tem um time muito júnior, em que você precisa desenvolver. Aí você começa a ter um problema conflitivo. Se você tem um time muito júnior, você tem que entrar no como, concorda? Perfeito. Pois é. Nesse ponto, tem uma reflexão que pode ser feita que eu acho que é legal. Times que são muito júniores podem se beneficiar de outros estímulos de fora da organização para que eles fiquem mais seniors. Vale a pena pensar em mentoria, vale a pena pensar em coaching, vale a pena pensar em ferramentas que vão dar para esses júniors uma visão além da visão só do gestor. Perfeito. E por que isso é importante? Por que é importante ir além da visão do gestor? Se o gestor não é um gestor de marketing, é um gestor de negócios, a execução vai ficar enviesada, como eu fiquei na minha resposta, para a visão dele, possivelmente, tanto do ponto de vista ferramental quanto de oportunidade, vai se perder alguma coisa. Então, times júniores precisam de um formato diferente. Mas, em conceito, eu concordo perfeitamente com o que você disse. O sênior, você entrega, você direciona, você entrega na mão dele a execução, e o júnior precisa de muito acompanhamento. Boa. Agora,
por todas, você consegue falar aqui em 1 minuto todas as empresas que você passou e como que era esse formato do marketing, atendendo as unidades de negócio, se era dentro da empresa, se era fora, e o que é o pró e contra de cada um? Claro. Eu comecei minha carreira empreendendo. Então, a minha primeira empresa, o marketing era eu mesmo, Irene. Eu mesmo, Então, Irene, assim, é foda. Essa daí você resgatou, hein? Entrega uma idade, né? Mas era isso. O marketing sou eu, a minha equipe comercial, nós éramos 7 na minha empresa. Na minha segunda empresa, que foi a Coca-Cola, o marketing era por marca. Então, ele se estruturava ali para ter a estratégia na mão e delegava para as agências. As agências faziam execução, compra de mídia, etc. Mas sempre tinha alguém, por exemplo, em mídia. Tinha alguém para fazer a estratégia de mídia dentro de casa e a compra era externa. Tá, então era tipo, Coca-Cola era e daí as outras marcas da Coca tinham cada um tinha um. a sua própria estrutura. Exato. E elas eram independentes. Elas eram independentes, apesar de obedecer ao guarda-chuva Coca-Cola. Tá, mas dentro, por exemplo, a Coca-Cola normal, a Zero e as outras que tem, eram dentro de Coca-Cola. Eram. Você tinha um gerente daquela coisa. Depois você tinha um agrupamento, né? Você tinha um diretor que cuidava de sabores, então tudo que não era Coca. Depois você tinha um VP que aí cuidava de marketing. Então assim ia fazendo um agrupamento. Legal. Mas as marcas tinham um comportamento independente. Legal. Que era exatamente a mesma estrutura da Souza Cruz. Exatamente. Então, cada marca é responsável com sua agência, com seu orçamento, com seus objetivos e daí por diante. Depois eu fui para a Lafarge, que posteriormente se tornou a Lafarge Holcim. Ali eram marketings por país. Então, a unidade de negócio tinha o seu departamento de marketing e o seu departamento de marketing respondia para o CEO daquele país. E esse era um híbrido também dessas pessoas que estavam ali dentro com agências. Depois eu fui para Petronas, que era um marketing regional. Legal. Então, por exemplo, eu cuidava da América inteira. Eu tinha times em Chicago, em México, na Argentina e aqui em São Paulo. Então, era uma região inteira que prestava serviço para diferentes áreas de negócio. Irado. Na Coca-Cola, na Localiza, que foi a minha anterior aqui da Unilever, eu tinha um marketing para tudo. Então, o marketing era, inclusive com uma agência interna também, com uma agência grande, que é a Maloca. E ali dentro a gente se organizava no modelo de agilidade. Você tinha tribos divididas em squads, por produto ou por marca, com lideranças técnicas que serviam a todas em uma organização vertical. E eu volto agora para um modelo parecido com o da Coca e da Souza, o modelo da Unilever, em que você tem o marketing por unidade de negócio, por BU. Então, por exemplo, eu estou dentro, como consumer marketing, eu estou dentro de Food Solutions. E você tem uma estrutura global que pega os marketings de marca, por exemplo, que respondem para eles. Então, por unidade de negócio. E hoje, na unidade de negócio de Food Solutions, você tem todas as marcas de Food Solutions da Unilever dentro que você toca. Então, dentro de Food Solutions, você tem uma divisão do marketing marca e do marketing consumer marketing, que é o que eu faço. Então, consumer marketing pega e-commerce, pega majoritariamente o que é bottom, pega o que é trade, pega o que é pricing. O que é bottom? Bottom funnel, então tudo que é conversão. Do funil. Exato, perdão. Não tem problema. Aqui, a galera aqui que tá ouvindo também, né? Claro. Nem todo mundo sabe. Exato. Então você tem uma estrutura que atende de forma distinta, dependendo da jornada ou da etapa que você está dentro da relação com a marca. Mas todas as marcas estão ali dentro. Então tá a Knorr, tá a Hellmann's, tá a Maizena, tá a Cardor, estão todas as marcas ali. E cara, quando a gente fala de marketing de uma maneira geral, principalmente nesse setor que você está agora, né, que você está falando ali bastante de conversão de fundo de funil e toda essa parte de trading, etc., os dados são muito importantes, porque sem dados você não consegue entender tendência, entender o que está indo bem, o que está indo mal, e dentro disso você conseguir pegar os padrões e falar, cara, aqui não faz mais sentido eu investir dinheiro, porque esse padrão tá ruim, vou pegar essa verba e realocar naquela que está indo bem, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala de dados e fala de marketing de marca, né? Às vezes a gente fala, putz, a gente precisa olhar dados, mas e aí, será que o dado mata a criatividade ou não? O que você acha sobre isso, da importância dos dados no marketing como um todo, e se tem algum momento que o dado de fato mata a criatividade? Essa também é uma pergunta excelente e a minha oferta é que a gente olhe sobre 2 prismas, tá? Então, assim, o dado não tratado, ele basicamente fala sobre o passado. Ele não tem, assim, por mais que você faça regressões que vão projetar o futuro, mas o dado não tratado, ele fala do passado.
E tudo que aconteceu no passado potencialmente não vai se replicar de uma maneira muito simples. Nesse aspecto, quando você está olhando só para o passado, é verdade, o dado ele pode ser um limitador criativo, especialmente se você quer testar alguma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que você quer antecipar uma tendência, ou que você quer tentar uma mudança, uma inflexão no mercado para aquilo que não existiu. Ao mesmo tempo, o dado ele é a base de tudo que você constrói. Então é impossível você tomar uma decisão de marketing hoje em que o dado não é levado em consideração, no mínimo, para metrificar se aquilo é um sucesso ou um fracasso. E é incrível como que em marketing é muito recorrente, é muito comum você ver ações que você não sabe o que é o sucesso daquela ação. Tem um termo em inglês que a turma usa, né, que é what success looks like, né? Cara, primeira coisa que você tem que fazer quando você está lançando um produto, lançando uma marca, botando um post para cima, é o que vai ser sucesso desse negócio, né? Como você metrifica o sucesso. Exato. Então, o dado ele é fundamental para te falar a proporção entre o volume de acerto e o volume de erro que você tem, mas ele não tratado especialmente, ele te dá uma visão do passado. Então aquele acerto que você teve hoje, ele não garante o teu acerto futuro. É o que os traders falam, né? Que desempenho passado não prevê performance futura. E isso faz com que o dado deva ser tratado com muito critério, com muita parcimônia, para ele não ser um limitador, mas ao mesmo tempo não ser ignorado, porque eu sou um criativo e quero fazer as coisas da minha cabeça. Muito bom, cara. Muito, muito bom mesmo. Eu já fiz essa pergunta para alguns marqueteiros que passaram aqui, cada um responde de uma maneira. Eu acredito que a maneira que você respondeu agora ficou muito clara para a galera aí que está ouvindo a gente. E você, né, já passou, cara, mais de 20 anos aí em diversos setores diferentes, imerso nesse mundo de marketing, né? E, cara, esses últimos 20 anos, o tanto de transformação que a gente teve, né? Começo lá dos anos 2000 até agora, de 2024, né? Teve muita transformação no meio do setor, desde como você faz marketing, o canal que você usa, o jeito que você metrifica. Antes a gente tinha ali rádio e TV, que eram alguns canhões que você, cara, passava tua mensagem e era muito caro de você chegar lá, né? Hoje, né, e todo mundo no Brasil, né? Tô falando aqui de Brasil, mas você teve também mundo inteiro exposição a isso. Mas, hoje em dia é super personalizável, né? Eu tô aqui no Instagram, é super segmentado para o meu comportamento, para minha faixa etária e assim por diante, né? Como que foi para você, né? Como que você enxerga essa transformação ao longo do tempo e como foi para você acompanhar ela? Porque cada 1, 2, 3 anos é tudo novo de novo. E tudo uma coisa é quando você tá ali, né, mais no operacional, que você tá vendo a coisa acontecendo e mudando. Mas, pô, você saiu ali do operacional, né, que nem você falou aqui no começo. Pô, hoje eu já tenho time seniors, que eu lido direto com eles. Então, nem sempre você tá com a mão ali na ponta para saber como a ferramenta funciona. Sim. Qual a capacidade de coisa que você tem para fazer. E, pô, hoje você tá muito mais ali no estratégico, né? Saiu do operacional, tático, estratégico, tendo que liderar esse time, mas sem... tentando ter o pulso do que está no dia a dia, mas sem pilotar o que está no dia a dia. Como que foi para você esses últimos 20 anos? Se você puder dar uma retrospectiva e como você se adaptou a isso? Legal. Sabe que quando a gente discute marketing nos nossos grupinhos de marqueteiros, né, essa é uma discussão muito frequente. E olhando para tudo que meus colegas já disseram e para tudo que eu vivi, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, o que aconteceu foi uma mudança abrupta a cada realmente 3, 4 anos do cliente. Do cliente. E o marketing só se adaptou. A gente tem uma tendência, como todo bom marqueteiro, de colocar o marketing no centro do universo, mas o marketing é uma adaptação que está acontecendo no cliente. Eu confesso que quando eu comecei a trabalhar, eu via, e era offline, obviamente, eu via N reportagens e tudo mais falando sobre a chegada da geração X ao mercado de trabalho, os millennials entrando no mercado de trabalho, etc. Agora a gente está falando da geração Z. Então pensa, eu tenho 44 anos, os últimos 20 realmente, na verdade 24, eu comecei cedo. Eu vivi essa coisa toda. Acertei a data, bravo. 2000, exatamente. O cliente, ele se moveu muito. E o que foi um dos principais movimentos que o cliente fez? Quando a gente pega a geração do pós-guerra, a geração dos baby boomers, etc., havia uma necessidade para conformidade muito grande. Então as pessoas, tanto o modelo
social quanto o modelo industrial era o modelo da conformidade, da produção em massa, das coisas muito semelhantes, muito Perfeito. similares, né? Era o Ford falando que você podia ter um carro de qualquer cor desde que fosse preto, né? E à medida que o tempo foi passando, e essa foi a geração também que fez toda a revolução dos direitos civis nos Estados Unidos, fez o movimento hippie, fez uma pancada de coisa, e hoje é a geração que está ainda no poder de grande parte das empresas e de grande parte dos países, você saiu de um modelo conformista para um modelo individualista, em que cada um quer ter a sua própria identidade e quer se expressar dentro dessa própria identidade. Perfeito. Então essa hiperpersonalização do indivíduo leva a uma hiperpersonalização do marketing. O marketing tem que atender. Se antes eu podia fazer uma campanha em uma revista ou em um canal de TV, porque ela ia servir a todo mundo, hoje ela já não serve mais. A gente tende a achar que um canal existiu, um novo canal existiu por conta da revolução da tecnologia. Não, foi a gente que exigiu isso. A gente já não aguentava mais ver as mesmas coisas nos mesmos canais de TV. E à medida que tem uma dor, surge uma solução para a dor. E a solução para a dor, ela foi dela que surge tecnologia para nos entregar o que entrega hoje. Então, quando você pega, por exemplo, e eu prometo que eu vou resumir. Quando você pega, mas é fascinante esse Não, pode continuar, cara. Aqui a ideia é ir profundamente mesmo, manda bala. Não, então vamos lá. Então, quando você pega, por exemplo, quando Reagan assina o fim da Fairness Doctrine, que permite a criação de N canais de TV e dá origem à massificação dos canais de cabo e etc. nos Estados Unidos, e que acaba se refletindo no mundo inteiro, você começa a ter uma hipersegmentação, mesmo que offline, dos canais de TV. Perfeito. Naturalmente, aquilo expande para o universo digital. Então, tudo isso que aconteceu ao longo do tempo fez com que a gente se adaptasse. E observar isso tudo foi, para mim, uma observação do que aconteceu com meus pais, do que aconteceu comigo, do que aconteceu com meus irmãos, agora do que acontece com minhas filhas. As minhas filhas, que hoje têm 10 e 8 anos, elas já vêm completamente diferentes, completamente, do que eu fui como criança. Vou te dar um exemplo. Quando chegava o Dia das Crianças, o meu aniversário, o Natal, eu sabia exatamente o que eu queria. Perfeito. Porque eu via no intervalo do show da Xuxa. As minhas meninas, hoje, elas não têm acesso a redes sociais, são muito novinhas, elas não têm acesso a YouTube que não seja o premium para não ter propaganda. Pergunto para elas o que elas querem de aniversário, elas não sabem. É impossível fazer publicidade para essas crianças hoje da forma como a gente fazia antes. Então, essa mudança ela vai trazer... Os meus filhos sabem. O do meio, que é o aniversário do Homem-Aranha. Genial, o personagem. Porque é o personagem, que ele adora o Homem-Aranha. Não, o personagem elas conhecem. Eu quero o aniversário da Peppa, isso sim. Mas o presente... O presente... Então, como que vai ser isso no futuro? Especialmente quando tiver uma camada, que ela já está aí, uma camada entre a gente e os canais. Que, por exemplo, o GPT é uma camada entre a gente e o canal. Enfim, muita coisa para rolar ainda. E observar isso tudo foi uma observação social, muito mais do que uma observação de marketing. Muito bom, cara. Tem um negócio que você falou aqui, né? Como o comportamento mudou. E quando você estava falando nisso, né? Eu lembrei de um negócio que o Jeff Bezos fala. Que uma das coisas que ele pede para todos os líderes deles pensarem é o que não vai mudar. Então, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que não vai mudar? Porque eu sei que todo o resto vai mudar, mas o que de fato não vai mudar? Porque se eu souber o que não vai mudar, tenho certeza que se a gente trabalhar bem nisso, a gente consegue ganhar o jogo. Genial. Então, ele fala muito sobre, eu tenho certeza que o cliente vai querer preços mais baratos, com certeza, o máximo de portfólio possível e um serviço sempre melhor. Essas 3 coisas que eu sei que não vão mudar, eu vou trabalhar a fundo para ser o melhor no mundo nisso, que é o que a Amazon trabalha muito. Então, acho que isso é bem complementar também a esse ponto que você trouxe, que assim, né, o marketing ele vai ter que se adaptar ao que muda. Perfeito. Mas a empresa, o produto, o serviço vai também ter que saber o que não muda para continuar fulfilling, né? Preenchendo isso nos clientes. Cara, eu não poderia concordar mais. E a gente tem um exemplo que eu acho brilhante aqui dentro de casa, dentro do Brasil aqui. Desse negócio de saber o que não vai mudar e trabalhar naquilo. Tem uma empresa que eu adoro, que é a Zé Delivery. Eu gosto muito do modelo da Zé Delivery. E quando você olha para o Zé Delivery, ele não resolve qual que é a dor de bebida gelada? Cara, todo mundo tem um boteco na esquina, um supermercado pertinho de casa, todo mundo tem acesso. Mas não está escrito em lugar nenhum. Mas, geralmente, quando você pede um Zé Delivery, chega em menos de 15 minutos. Isso é verdade. Isso é
maravilhoso, porque não vai mudar o fato de que quando você tá tomando uma cerveja com seus amigos, por exemplo, e você olha e tá acabando, você quer uma reposição rápida. Você não quer parar o papo. Você não quer parar o papo. Olha que beleza. É a mesma coisa que o Jeff Bezos falou. Tem coisas que não vão mudar. Isso não vai mudar. Você não quer parar o papo com teus amigos porque você quer sair para comprar mais cerveja. Boa. Nesses 20 anos você passou por algumas empresas e cada empresa nova é uma grande mudança, seja de cultura, seja de valores, seja de times, seja de como a empresa de fato funciona. E como você já fez isso algumas vezes, eu acho que é legal pegar de você, né? O que você faz para entender quando você entra num novo negócio? Né? Você está agora 5 meses na Unilever. Imagino que esse começo de entendimento, você já deve ter entendido a grande maioria das coisas, mas como que você faz para entender como o negócio está, a maturidade do negócio, as dores do negócio, o que o negócio precisa, para que você possa, daí sim, oferecer as melhores soluções para o negócio, cara, e para outro patamar. Se tiver um passo a passo de como é isso, putz, adoraria ouvir aqui. Perfeito. Acho que o primeiro ponto que eu fiz toda vez que eu troquei de empresa foi um exercício de um voto de silêncio. O que eu quero dizer com isso? Vai entrar numa reunião, escuta 10 vezes mais do que você vai falar. Escuta o que está sendo discutido, escuta quem toma frente, escuta quais são os conflitos, quais são os pontos de acordo, mas passa pelo menos os primeiros 60, 90 dias com muito mais escuta do que contribuição. Quando você entra numa empresa, tem um monte de paradigmas que você carrega com você que não vão funcionar para aquele ambiente político, para aquele ambiente de negócio, para aquele ambiente tecnológico. Você pode listar qualquer um deles. Escutar faz com que você adapte parte do teu conhecimento àquela realidade local. Tem uma coisa, inclusive, que é muito diferente de empresa para empresa, que é o ritmo com que as coisas acontecem. Então você pode estar vindo de um mercado super acelerado, que você precisa dar um passo atrás, ou vice-versa. Você está vindo num lugar que as coisas acontecem num pacing mais lento e chega ali e você precisa acelerar. Se você não passar os primeiros 90 dias fazendo um exercício de reflexão, qual que é o risco? Você se torna uma persona não grata. É aquela pessoa que chegou, acha que sabe tudo, acha que quer mudar tudo. Depois do passado esse período, é hora de você botar de pé uma estratégia. Então, eu completei 5 meses, tem 4 dias, mas eu apresentei a minha estratégia pro meu chefe na semana passada. A estratégia que eu quero fazer para os próximos 2, 3 anos. Perfeito. Tem muita coisa para ser feita. Ele concordou com 85% do que eu propus. Normal, excelente, bom número, sucesso pra gente, pro time todo era 70%. Mas foi um exercício de reflexão, de sentar com as pessoas e ouvir por que não faz assim, por que não foi assim. E alguns paradigmas precisam ser quebrados. Então, em determinado momento, eu já me deparei dentro das empresas com, putz, isso não pode ser feito. Mas por que isso não pode ser? Não, o jurídico não deixa. Mas quem do jurídico? Não sei. Mas você já perguntou pro jurídico? Não, me falaram que é assim. Vamos lá no jurídico? Vamos. Não pode fazer isso, não? Claro que pode. Por que não? Então, tem uma parte da cultura que é para ser desafiada e tem uma parte da cultura que é para ser absorvida. Saber a diferença entre os dois é o segredo do sucesso, na minha humilde opinião. Não, golaço, cara. Tem um negócio que eu chamo, que você descreveu bem aqui antes desse final, que eu chamo de ignorância situacional. Então você vem de um background, de outras experiências que você teve muito sucesso, só que você teve muito sucesso naquela outra experiência dado todas as condições de contorno que você tinha naquele lugar. Seja o mercado, seja as pessoas que estavam no time, seja o produto que você vendia. Cara, tudo que estava ali corroborava para aquele lugar ser um sucesso. Inclusive você. Sem dúvida. Quando você vem para um outro negócio sem entender o histórico do porquê as coisas são do jeito que são, exatamente o que você falou. Sem escutar mais, ouvir a dinâmica... Putz, quem que tem rusga com quem? Por que as coisas são do jeito que são? Porque as pessoas que estão ali não são burras, pô. Sem dúvida. Elas são muito inteligentes, senão o negócio não teria chego aonde chegou. Só que dá pra melhorar? Lógico, tudo dá pra melhorar. Sempre. Agora, o que de fato eu vou enfiar o meu fedelho, eu vou colocar a minha prioridade, Sim. que de fato vai fazer uma mudança relevante pro negócio com menos custo, né? Com mais eficiência. Então, tipicamente eu falo que as pessoas que fizeram uma mudança na vida só, né, por isso que eu te perguntei isso,
elas têm essa ignorância situacional, que acham que o que aplicavam no outro lugar vai funcionar ali. Sim. E não entendem que, cara, tudo que aquela galera que tá lá fez, o que fez, tem um histórico do porquê foi daquele jeito e do porquê está daquele jeito. Isso não quer dizer que você não vai desafiar quem tá lá. Mas também não adianta você chegar com os 2 pés no peito, que vai dar merda. Vídeo o caso da Nike agora, né? Exato. Conta um pouquinho mais desse caso da Nike, o que você puder falar aí, cara. Que você se sente à vontade. É óbvio que eu tô... Dá o contexto. Tô vendo a gente tá olhando de fora, é isso. Dá o contexto, o problema, o fundo do poço e o que aconteceu depois, cara. Vamos lá. Até onde eu vi, né? O que aconteceu? A gente... É fato público, né? Sim. Que a Nike tomou uma surra esses dias do ponto de vista de valuation, né? Eles perderam muito valor. Valor de mercado. Perderam muito valor de mercado. E esse valor de mercado ele veio depois de algumas demonstrações de resultado indicarem que a estratégia que foi adotada pelo novo CEO parece não fazer tanto sentido quanto se imaginava. Pelo CMO? CEO. Tá. E executada pelo CMO também, Perfeito. até porque foi feita uma grande troca de cadeiras ali dentro da Nike, então pouca gente que estava na Nike anterior está hoje. Exato. Mas basicamente as decisões foram decisões quase irreversíveis para o negócio. Irreversíveis assim. Se decidiu torná-las irreversíveis. Então foi uma aposta muito grande em sair gradativamente, mas ostensivamente do varejo e para o canal DTC, online, direto para o consumidor. Exato. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi tirar investimento de formação de marca de topo de funil e colocar majoritariamente em fundo de funil. Mudou a forma de organização das categorias. Em vez de você ter categorias para o esporte, como sempre foi o caso da Nike, passou a ser masculino, feminino, infantil, etc, uma coisa muito mais abrangente. Que fazia muito sentido. Essa última fazia muito sentido do ponto de vista de custo, porque você tinha muito produto parecido um com o outro. Investir mais em performance também parece fazer sentido, porque o resultado vem, no curto prazo vem, o resultado vem. E fazer DTC, Direct to Consumer, né? Ou seja, ir mais para online, faz sentido do ponto de vista de dados. Né? Você vai ter todos os dados do cliente, você vai poder ajustar a sua cadeia de suprimentos, você vai poder fazer isso tudo. Só que acontece, o cliente quer continuar consumindo para o esporte favorito que ele ama. O cliente quer continuar comprando por impulso, ou ele quer levar o filho dele na loja para comprar junto com ele. Ele não quer comprar online. Quer dizer, ele quer, mas não só online. Né? A marca perdendo relevância e tem o modelo pavloviano que a gente pode falar, mas à medida que você sai da cabeça do consumidor, você também perde relevância, obviamente você entra numa espiral negativa, obviamente. Engenheiro de obra pronta aqui, né? Mas me parece que esse tipo de abordagem tem que ser feita numa ambidestria, né? Você não tira o pé totalmente de um lado para colocar 100% do outro. Você vai aos poucos. Aos poucos, você vai testar em mercado, você vai testar em canais e daí por diante. Então é muito parecido com isso que você estava dizendo. Então a Nike é um bom ilustrativo. Boa. O que você falou do pavloviano? Pavlov foi Pavlov. Isso, Pavlov. Pavlov. Isso. Eu brinco que o modelo marketing é um modelo pavloviano de fazer as coisas entrar na cabeça das pessoas. Pavlov. Explica aí quem que era o Pavlov. Pavlov é um cientista russo que ele conseguiu fazer uma associação com os cachorros dele, que ele tocava um sino e o cachorro começava a salivar, mas demorou muito tempo para ele condicionar o cachorro, porque ele colocava comida, o cachorro começava a salivar, ele batia junto o sino para mostrar pro cachorro que o sino era um sinal de que vinha comida. Demorou 6 meses pro cachorro aprender aquilo, depois só de bater o sino ele já salivava. Já salivava. E marketing é isso, você fica batendo o sino na cabeça das pessoas, você tem que bater o sino na cabeça das pessoas, porque não é um comportamento racional que leva elas à compra, é o racional mais o irracional. Na hora que você para de bater o sino, tanto o cachorro desaprende, quanto o cliente também. Irado. Irado. Só não pode agora acostumar o cliente igual fizeram com o ratinho, né? Que o ratinho ia lá comer comida e tomava um choque. Comer comida e tomava um choque. Até o momento que ele parou de comer. Exato. E morreu. Esse é o risco. Esse é o risco do uso excessivo, tá certo. Ou do uso pro mal do marketing. É isso mesmo. Cara, grande parte da nossa audiência aqui que está ouvindo a gente são médias e pequenas empresas, né? São os donos dessas empresas e eles ainda, quando você olha ali para o marketing, eles ainda têm uma dificuldade de estruturar, né, algumas áreas de marketing. No fim do dia, eles acabam até chamando o sobrinho para fazer o marketing, sabe, né? Chamando o tio para fazer o marketing, aquela história lá. O vizinho que entende de tecnologia. O vizinho que entende, né? Qual conselho você dá para essas empresas médias e pequenas que estão nessa fase de estruturação de marketing? Sei que está longe do seu dia a dia, mas imagino que você consiga ver, né, pensando nesse perfil de cliente,
Falar, cara, o que essa galera tem que se preocupar ali para esse momento de estruturação que eles estão? Perfeito. A minha sugestão é que uma empresa pequena e uma empresa média, ela tenha 3 visões e as 3 visões temporais sobre o que ela quer. O que ela quer agora, o que ela quer para daqui a 1 ano e o que ela quer para daqui a 3, 5 anos. Mas que ela tenha uma visão temporal sobre aquilo que ela quer. Se agora ela quer sobreviver, ela tem que fazer uma coisa. Se agora ela quer crescer, ela tem que fazer outra. Se agora ela quer se posicionar, tem que fazer outra. Lembra a sua primeira pergunta, que é sobre o que quer? O que você quer determina o marketing que você tem. Então vamos supor que você é uma empresa pequena que você vende parafuso. E o que você precisa é ampliar o teu portfólio de clientes. E para isso você acredita que precisa mexer na tua distribuição. O que o teu marketing vai fazer? Você precisa de um marketing mais voltado para trade, um cara que vai entender de canais, um cara que vai olhar a viabilidade de você vender online ou de você abrir um... Não, vamos supor que você é uma empresa de produtos de beleza. Então você quer entrar em salões. O que você precisa? Você precisa de um marketing B2B, você precisa de produto, de alguém para desenvolver produto. Então, saiba o que você quer para hoje. Hoje, qual que é a minha dor de negócio nesse momento? Pode ser que você não tenha dor de negócio nenhuma. E você não precisa de uma pessoa de marketing. Porque como na minha empresa, né, que eu falei que era eu mesmo, Irene, né? Você pode ser o seu próprio marqueteiro. É você que vai apertar a mão de novos clientes, é você que vai gerenciar o Google Meu Negócio, se for um negócio, né, de frente para o cliente. Pô, daqui a 1 ano, onde que eu quero estar? Cara, daqui a 1 ano eu quero ter um portfólio X, eu quero estar trabalhando, em vez de estar trabalhando aumento, eu quero estar trabalhando recorrência. Pô, ali provavelmente você já vai precisar de um cara para cuidar para olhar, pelo menos, minimamente para CRM. É um analista de CRM, mas é aquele cara que vai ficar pegando tua base de clientes, teus 150 clientes e saber na hora de mandar um e-mail. Perfeito. Você tem que saber o que você quer daqui a 1 ano. E daqui a 3 anos, vamos supor que você está pensando num exit. Cara, daqui a 3 anos eu quero vender o meu negócio. Pô, você provavelmente vai precisar de uma marca, minimamente. Você vai precisar ser reconhecido, você vai precisar ter uma reputação. Então, eu já começo a precisar de alguém que vai olhar para minimamente para uma marca, para um social, sabe? Então, saber com clareza o que você quer em cada uma das etapas vai dizer o marketing que você precisa ter ou que você não precisa ter. Não ponha o seu vizinho para fazer o que você acha que é marketing. Perfeito. Primeiro escolhe o que você quer fazer, aí você vai achar quem vai fazer aquilo para você. Perfeito. Olha só, galera, exatamente em cima disso que o Antônio falou aqui, né? Que você precisa saber o que você quer, quais são os objetivos do seu negócio. A gente aqui em todo o podcast do Papo de Gestão traz uma ferramenta gratuita para você poder se aprofundar mais nesse tema, tá certo? Então, te convido agora a entrar no meu perfil do Instagram, @bruno.nardon, e colocar a seguinte palavra, 5W2H. O que é isso, né? Essa é uma ferramenta, o 5W2H, onde você olha os 5 Ws, né, que são 5 Ws em inglês, né? E você responde essas perguntas, né? What, que é o quê? O que eu quero, que foi exatamente o que o Antônio trouxe aqui. Why, né? Por que eu quero isso? Where, onde eu quero isso? When, quando eu quero isso? E who, com quem que eu quero isso, né? Então são 5 Ws, são esses 5 Ws aí das palavras em inglês, e os 2 Hs, que é o how, que daí vem o como, e o how much, que é o quanto. E essa ferramenta, se você entrar lá no meu Instagram agora, @bruno.nardon, e lá no meu direct, lá mandar uma mensagem para mim, escrever 5W2H, a gente tem um robozinho que já vai te mandar esse material 100% gratuito para você se aprofundar nesse tema e poder utilizar aí na tua empresa esse framework, essa metodologia da melhor maneira, tá? Cara, para mim essa ferramenta é uma das ferramentas mais poderosas que existem, que você deveria ler, usar para você e deveria distribuir na tua empresa inteira. Então entra lá, @bruno.nardon, 5W2H. Manda lá e o time aqui, o robozinho, vai te responder. Antônio, voltando a uma outra curiosidade minha, né? Por você ter passado ali por Coca-Cola, Souza Cruz, Lafarge, Petronas, Localize e agora Unilever, né? São negócios parecidos ao mesmo tempo em mercados que são diferentes e distintos, né? O que você pegou de aprendizado de um
setor que você pôde aplicar no outro, né? E vice-versa. E como isso te ajudou na tua trajetória? Porque assim, eu vejo, cara, que um dos grandes aprendizados que eu tenho, e muitos dos aprendizados até que os alunos aqui do G4 têm quando eles passam por algum programa nosso, é que o nosso programa não é setorial, ele é super horizontal. Então você tem um cara de atacado, você tem um cara de varejo, você tem um cara de indústria, você tem um cara de produto, você tem um cara de tecnologia, você tem um desenvolvedor, você tem um cara que vende serviço para o governo. Cara, você tem uma multissetorialidade, uma diversidade grande, que quando você olha essas empresas, elas passam pelos mesmos desafios. Desafios de gente, desafios de venda, desafios de marketing, desafios de operação, desafios de crescimento. Todas elas passam por desafios parecidos. Logicamente que a especificidade do marketing ou de tecnologia para uma é totalmente diferente da outra, do time de vendas para uma é totalmente diferente da outra. Porém, problemas que você tem num setor, quando são compartilhados, muitas vezes podem ser muito bem utilizados para outro setor. E que podem ser soluções que não estão no teu dia a dia, porque você está viciado ali no teu dia a dia. Quando você vê algo de fora, putz, te dá aquele momento eureka. Caramba, dá para usar isso no meu setor. Tem um exemplo muito legal, cara. Eu já fiz esse post, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, de um engenheiro, que era um engenheiro eletricista, e ele foi contratado pelo metrô de Londres. E quando ele estava lá no metrô de Londres, ele estava resolvendo várias coisas, né? E uma das coisas que ele estava resolvendo era que as pessoas, quando iam de uma estação para outra, não conseguiam ler aqueles mapas, que era muito difícil de ler os mapas. E daí o que ele falou? Ele falou, cara, e se eu fizesse aqui um mapa muito parecido com um circuito elétrico, né? Onde eu não preciso ter exatamente a mesma proporção de distância, ou ser exatamente o caminho, né? Ah, vai fazer esse caminho aqui todo, né? Caminhos diferentes. Cara, eu vou fazer um caminho que são traços retos e angulações de 45 graus, 30 graus, para mostrar mais ou menos a proporção e ficar muito mais fácil do usuário ir lá e usar. Então ele pegou algo que ele usava para fazer o design de um chip, para usar para fazer o design do mapa do metrô. Maravilhoso. Que virou o standard do padrão para o mundo inteiro de como você faz designs de mapa de metrô, de trem, de vias, de ônibus, né? Assim por diante. Então, como foi isso para você, se tiver uma ou outra curiosidade do que você aprendeu na Coca-Cola, que você aplicou na Localiza, ou vice-versa? Acho que seriam coisas interessantes aí para o nosso público, para mim ouvir, para o público ouvir. Bacana. Esse exemplo que você trouxe, ele é muito parecido com o que eu vou dar, e eu acho ele brilhante. Toda vez que eu troquei de setor, todos esses processos de seleção que eventualmente eu participei, eu sempre me recordo e como eu nunca repeti um setor, né, dos entrevistadores, gestores virarem para mim e falarem assim, mas Antônio, eu gosto muito do seu perfil, gosto muito do que você já fez, mas no nosso segmento é diferente. Eu sempre ouço isso. Não, aqui é diferente. Não é porque... Olha, o segmento de petróleo não é muito diferente de construção civil. O segmento de construção civil é muito diferente de vender cigarro, vender refrigerante. Eu ouvi isso a minha carreira inteira. E a minha resposta foi sempre a mesma. Tem uma coisa que une todos os segmentos, que é igual para todo mundo. Todo mundo tem um cliente. Perfeito. O segredo do negócio é que alguém está por trás da maioria das tomadas de decisão, e você precisa entender a dor e o amor desse cliente. Por um lado, a dor é aquilo que você soluciona, o amor é aquilo que faz com que a sua solução seja melhor que a dos outros. Resolver esses dois problemas entra num paradigma que um antigo professor meu, eu tive um professor na HEC, que é uma universidade francesa. Você fez MBA lá? Não fiz MBA, não. Fiz uma extensão em marketing. Legal. Lá. Ele chamava Frederic d'Alsace. Ele falava assim, você tem que se desapaixonar pelo seu produto e se apaixonar pelo seu cliente. Pelo seu problema. Pelo seu cliente. Exato, se apaixonar pelo seu cliente. Olha o teu cliente, esquece teu produto é lindo, maravilhoso, mas é isso. O produto que era circuito se transformou numa solução para o metrô porque ele pensou no cliente. Né? Então eu diria que, invariavelmente, da minha própria empresa chegando na Unilever, hoje o cliente é o fio condutor que faz com que todos os setores sejam exatamente iguais. Exatamente iguais. Com particularidades que são especialmente invocadas por quem ama muito o produto para justificar por que as coisas são diferentes.
Mas o cliente está no centro de tudo. Muito bom, cara. E como que você tem visto a evolução das ferramentas de marketing digital ao longo do tempo e quando você olha assim hoje na Unilever, como que vocês têm utilizado elas para operar um negócio melhor? Então, ferramentas de marketing digital, elas... eu acho que a gente teve uma evolução, independente do setor, viu? Eu diria que a gente teve uma evolução tão grande nos últimos 6, 8 anos que a gente chegou num ponto em que é praticamente impossível você olhar tudo que tem disponível a todo tempo. Das ferramentas de aquisição, passando pelas ferramentas de social, entrando nas ferramentas, por exemplo, para gestão de canais, de e-commerce ou de comunicação, o que quer que seja, é tanta coisa que tem um fenômeno que é o tal da infoxication, né, que já é impossível você acompanhar tudo. Então eu vejo que que é isso? Infoxication? Infoxication, uma intoxicação por informação. Você tem tanta informação que você fica paralisado para tomar a decisão. O analysis paralysis. Exatamente. Né? Você fica paralisado em cima da análise, porque você tem tanta coisa, você não tem noção do que você vai fazer. E elas são conflitivas, e os modelos de atribuição são ruins. Né? Os modelos de atribuição ainda, por exemplo, carregam muito peso para uma aquisição, por exemplo, um Google da vida. Mas, enfim, ao final do dia, o que eu vejo é que está começando a surgir camadas de análise supra-humanas, né, com inteligência artificial, juntando essa coisa toda, para, em vez de te dar um ferramental robusto, te dar respostas a perguntas. Eu imagino que nos próximos 3, 4 anos a gente vai chegar num modelo e que eu vi o que tá acontecendo agora com a Salesforce, que é muito interessante, né? As ferramentas de uso da Salesforce estão permitindo uma redução da quantidade de usuários. Sim. Não sei se você acompanhou isso. Sim. O que destrói o modelo dos caras, porque o modelo dos caras é cobrar por licença, né? Então, eles estão migrando agora para o modelo para cobrar por pergunta. Que, do ponto de vista de educação também, que é o negócio de vocês, faz muito sentido. As pessoas têm que saber perguntar. Dar a resposta, a máquina está dando. E a gente passou durante muito tempo tentando extrair resposta da máquina de maneira desorganizada. Eu vejo um caminho, nos próximos 2 anos, no máximo, a gente vai estar com interfaces responsivas que vão pegar essa quantidade de dados absurda que a gente tem e responder as perguntas que a gente faz. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Agora, você estava falando, né, que entre todas as empresas que você já passou, o mesmo desafio é entender do cliente. Entender e dar uma resposta para o cliente. Perfeito. O que você pode dar aqui de dicas para esse médio e pequeno empreendedor para ele entender melhor o cliente dele? Opa, eu tenho uma dica valiosíssima. Compre sapatos com solas bem largas e gaste elas. Vai lá no teu cliente, bate na porta deles. Eu tenho uma rotina, eu saio uma vez por mês no mercado. Uma vez por mês, pelo menos. Para quem tem uma empresa pequena, que os clientes geralmente estão ao alcance da mão, mas tem que ser semanal. Você tem que escutar o teu cliente. E se você está numa cadeia longa, você tem que escutar o cliente do teu cliente do teu cliente. É ali que reside a verdade. Tudo que a gente traz para dentro de casa no formato de dados, de pesquisa, de leitura, de insight, etc., é muito valioso para dar para a gente um repositório para interpretar o que o cliente fala. Né? Então, é gastar sola de sapato. Perfeito, cara. E agora, alguma pergunta específica que você faz quando você vai visitar? Ou daí depende do negócio, depende do momento que você está? Depende do que você está buscando ali de informação, porque assim, nem sempre o cliente fala para você o que ele quer, porque o que eu costumo dizer assim, é que o cliente, ele não sabe todas as opções de solução que ele tem. Jamais. Ele conhece, né, ele tá que nem aquele cavalo que carrega a carroça do interior, lá de onde eu venho, que é assim, né, tem uns tampão aqui do lado para ficar focado aqui. Então o que ele vê é isso daqui, né, é um pedaço da realidade. E muitas vezes ele procura soluções dentro desse pedaço da realidade que ele enxerga como verdade. E muitas vezes o nosso papel, quando a gente vai conversar com esses clientes, é muito mais não perguntar para ele qual a solução que ele quer, mas qual a dor que ele está sentindo, né? Que é a mesma coisa que eu acabo falando quando você vai conversar entre áreas da sua empresa, né? Que o grande desafio que você tem entre tecnologia e área de negócios é que tecnologia fala grego e negócio fala chinês. Um não conversa com o outro. Se você não tiver um tradutor no meio que entenda grego, entenda chinês e faça a tradução de um lado para o outro, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. E tipicamente, quando o cara de negócios vem pedir algo pro cara de tech, né? O que ele faz é, dentro do contexto do mundo que ele conhece, ele fala, olha, eu quero que você faça essa solução para mim.
Então ele já pede a solução, ele não fala o problema. Verdade. Muitas vezes quando você fala a solução que você quer, o cara de tech, se ele abaixa a cabeça e vira a fábrica de salsicha e só executa aquilo que foi pedido para ele, talvez aquilo demore 1 ano, 2 anos para ser desenvolvido, dado como o sistema é constituído, como ele foi criado, assim por diante. Muitas vezes, se ele falasse a dor, o problema que ele queria e desse uma sugestão, dado o contexto que ele conhece de solução, talvez o cara de tecnologia falaria, entendi o que você quer. Entendi a solução que você está propondo, mas a solução que você está propondo vai demorar muito mais, mas tem outro jeito de resolver o mesmo problema que você falou. E jeitos que demorem muito menos tempo, consumam muito menos recurso, talvez não sejam escaláveis, mas dependendo de fato do que você quer solucionar agora, funciona. Verdade. Né? E cara, eu já vi isso acontecer de ter jeitos e soluções que demoram 1 ano e custam muito dinheiro, e jeitos e soluções da mesma dor que demoram 1 dia. Sim. 1 dia, é sem sacanagem. Brutal, né? É brutal a diferença, né? Então, quando a gente está falando com os clientes, muitas vezes, pelo menos o que eu tento fazer aqui, é olhar para onde está o foco do cliente. O que o cliente está olhando, e não eu olhar para o cliente, né? Então, o que o cliente está olhando, o que para ele é relevante, o que não é, e em cima disso, fazer as perguntas, ouvir a resposta e aprofundar as perguntas, né? O 5W2H, que foi o framework que eu trouxe aqui para vocês, galera, serve também para você falar com o seu cliente e entender melhor dele. Alguma dica a mais ou não? Então, eu tenho 2 pontos aqui sobre o que você falou, que eu concordo integralmente, tá? Não basta virar para o cliente e perguntar para ele o que você quer de mim, o que você quer do meu produto, ou o que você quer que eu faça. Pelo contrário. Você tem que perguntar para o cliente como que ele está. E se ele responder para você que está tudo bem, você fala assim, está tudo bem no nível que você gostaria que estivesse, provavelmente ele vai falar assim, não, eu queria que tá melhor ali, mas por quê? E o que está acontecendo? O que te impede de chegar lá? Provavelmente você vai conseguir extrair do cliente alguma dor. E tem um ponto específico sobre tech que você falou, que eu acho que é muito parecido com marketing, que é o fato de que você pode chegar com uma dor identificada do cliente e trazer para um time de tech e falar assim, olha, essa é a dor, resolvam para mim. Você pode chegar com uma sugestão de solução, mas tem um terceiro caminho, que é o seguinte. Eu me deparei um tempo atrás com um time de desenvolvimento de produto de tecnologia em que todos os devs e também os product owners, né, os POs, todo mundo que estava ali dentro do squad, tradutores, né? Todos eles, nenhum deles tinha usado o produto até o dia. Bom. Mas o que acontece? Era um setor específico que tem um ticket médio relativamente alto. Perfeito. E não era trivial para um dev usar aquele produto, que é um produto de baixa recorrência, enfim. Sim, então, mesmo se eu chegasse para ele com a dor, como ele não tinha o repositório ou o arcabouço de ideias, ele não conseguia propor uma solução. Ou ele propunha uma solução que ele achava que era melhor. Pega essa pessoa que precisa resolver a dor junto contigo e leva lá no cliente também, para ele ouvir, para ele experimentar o produto, para ele ver o uso. Então, essa terceira via costuma, via de regra, funcionar. Muito bom, cara. O que você acha que uma empresa grande, uma multinacional, consegue ensinar para uma PME, né, para uma média, pequena empresa, em relação a marketing e estratégia de marketing? O que você acha que as empresas pequenas, né, principalmente que executam mais rápido, às vezes, conseguem ensinar para as empresas grandes? Boa. Eu vou usar o meu exemplo, tá? Eu acho que o que as empresas médias e grandes, especialmente, conseguem ensinar para as pequenas é planejar. Tentar olhar para o futuro. Olhar para o futuro é muito importante para você executar bem o presente. E eu vou exemplificar por quê. Eu tive a minha empresa no começo da minha carreira e era uma empresa de vender bilhete de companhia aérea, né? Bilhete físico. Legal. Não sei se você lembra disso, os bilhetes eram de papel nessa época. E essas empresas só existiam porque você precisava de um emissor desses bilhetes físicos de papel. E eu ganhei muito dinheiro quando eu era jovem com essa empresa. Eu tinha 20 anos quando ela, né? Você imagina, o dólar estava baixíssimo, a classe média brasileira inteira viajando pro exterior fora. E tudo. E como eu não me planejei, a minha empresa foi engolida pela digitalização dessas relações no turismo. As companhias aéreas começaram a emitir ticket e o sistema de emissão de bilhete físico ficou obsoleto. Eu vi isso chegando, mas eu não me planejei para entrar nisso. Eu curti o momento, eu extraí o máximo que eu podia daquele momento. Se eu tivesse planejado, possivelmente eu ia estar, essa empresa ia estar hoje num patamar diferente. Então,
olhando sobre a ótica do que a pequena pode fazer, planejar. Ao contrário, o que a grande pode fazer que a pequena faz e as grandes, via de regra, não fazem? É ownership, que é assim, essa visão de dono. Todo mundo que está ali dentro vê o resultado acontecendo. Todo mundo que está ali dentro entende o impacto do que faz. Empresas muito grandes que estão em vários países tendem a cada um olhar para o seu quadrado. E isso é um problema quando você pensa que lá no final tem um cliente que depende do produto, do preço, da logística, de marketing, de tecnologia, depende de todo mundo para que feche um ciclo virtuoso. Muito bom, cara. Galera, olha só. Se você quer entender mais sobre um pouco disso que a gente está conversando aqui, sobre essas práticas, estratégias e gestão eficaz do seu negócio, vou pedir aqui para o time colocar um QR Code, tá certo? Para você conhecer um pouquinho mais aqui do G4, gestão e estratégia, e também dos programas que a gente tem aqui no G4 que podem fazer sentido para o seu negócio, tá? Então, independente aí do seu tamanho, do momento de vida que você está, da maturidade do seu negócio, te convido a pegar aqui o QR Code para quem está vendo, ou se não, clicar no link que a gente tem aqui na descrição do episódio e preencher o formulário. Vão ser ali poucas perguntas, né? Algumas informações tuas, algumas informações sobre a tua empresa e tua posição na empresa, e dependendo, né, do tamanho da sua empresa, da sua posição na empresa e dos desafios que você tem, a gente tem programas que podem fazer mais sentido para ajudar você a mudar a sua eficiência, seja em gestão, estratégia, liderança, ou o que for para mudar o seu negócio de patamar, tá bom? QR Code na tela, link na descrição, vai lá, porque só assim a gente consegue continuar fazendo esse podcast, trazendo coisa legal para você, tá? Boa! Cara, vamos lá, passando um pouquinho aqui sobre time, né? Você já liderou muitos times, e você sabe da dificuldade que é de engajar um time, né? Como que você consegue criar um ambiente para que você tenha um time de alta performance que se sinta motivado e também consiga inovar? Muito bom. Acho que esse é o desafio de 10 em cada 10 gestores. Manter um time engajado, com vontade de fazer e motivado. A gente tem em gestão, eu acho que a gente tem um erro comum que nos acomete, que é de achar que todo mundo é movido a dinheiro exclusivamente, né? Concordei, 100%. E não é bem verdade. É claro que, para mim, assim, remuneração é um fator higiênico. Você tem que pagar as pessoas bem, você tem que remunerar elas de forma justa, você tem que fazer isso. Mas o que efetivamente faz com que as pessoas se mantenham engajadas, e não é motivadas, motivadas é um negócio muito diferente, se mantenham engajadas, é você dar para elas um ambiente de confiança em que elas podem não só ter ideias, discordar de outras ideias, pôr o ponto de vista delas, mas acima de tudo que elas possam testar e executar e terem responsabilidade sobre o resultado. Todo mundo, quando eu falo assim, puxa, empresa pequena é legal porque as pessoas têm uma visão mais de dono e tudo mais. Mas é esse dia a dia ali, eu lembro da minha empresa de 7 pessoas, que todo mundo estava em torno da mesma meta e cada um contribuía da sua forma e a gente batia palma para todo mundo, independente do tamanho do resultado, que fazia com que esse time fosse muito, muito engajado. E isso eu carreguei ao longo do tempo. Então, os meus times, invariavelmente, eles constroem comigo a estratégia. Eu gosto de participar, eu gosto de pôr a mão, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer, então a gente constrói junto. O resultado não é meu, o resultado é nosso. Geralmente, quando tem apresentações para times mais sênior, são eles que fazem e eu estou junto para suportá-los. Se deu certo, parabéns para eles. Se deu errado, é comigo. Perfeito. Então esse ambiente de confiança, que é a base da pirâmide ali para relações bem estabelecidas, é o que eu acredito que faz com que os times funcionem bem. Tenho tido bons feedbacks dos meus times, então se tiver alguém assistindo aí pode comentar que foi do meu time, mas tem funcionado. Irado. E qual que é a diferença que você falou de engajamento e motivação? Motivação dura 5 minutos. Engajamento é quando você acredita naquilo que você está fazendo. É muito fácil você motivar alguém, mas o que faz a pessoa ser engajada é disciplina, é trabalho constante. E isso é uma coisa que você falou de multinacional, empresa nacional, a gente peca muito no Brasil por acreditar que a motivação é a solução para todos os problemas. Não é. Motivação, ela faz a pessoa sair da cama. Engajamento faz ela
deitar, acordar, deitar, acordar, deitar, acordar, N vezes até ela alcançar o objetivo dela. Porrada. Esse vai dar um baita de um corte, hein? Já anota aí que esse corte aqui, esse vai dar 1 milhão de visualização. E se não der, galera, você vai fazer dar, tá? Porque ficou bom pra caramba. Cara, a sua família também, né? Trabalhou em multinacional, né? E você morou em diversos países com seus pais, né? Brasil, Canadá, Suíça. Por isso que você falou que o nosso time conhece melhor você do que, né? Até a sua esposa. Brincadeira. Cara, como que foi pra você crescer em países diferentes, com culturas diferentes, mudando toda hora, né, de lugar, e quais foram os pontos positivos e negativos que você acha dessa experiência? E só um adendo, minha esposa passou por isso também, tá? Então... Vamos ver se ela concorda comigo então, hein? Vou mandar para ela. Amanda, vou te mandar para ver se você concorda com o Antônio. Então, eu acho que, para mim, foi muito mais positivo do que negativo. Foi muito positivo porque eu tive a possibilidade de ver o que outras culturas fazem de uma forma muito cedo, né? Então, de uma forma muito pura, sem nenhum tipo de viés. Então, para mim, foi muito bom. E eu digo para mim porque eu tenho um perfil expansivo desde que eu me entendo por gente. Então eu nunca tive dificuldade de chegar num lugar, conhecer pessoas, fazer amigos, etc. Eu tive colegas, filhos de colegas dos meus pais, na verdade, que passaram por esse processo de uma maneira muito mais traumática. E eu entendo também esse lado, porque, por exemplo, eu não tenho hoje amigos de infância. Os meus amigos de infância ficaram para trás em outras cidades, em outros países. Eu tenho amigos de adolescência. São meus amigos mais longevos, são de adolescência. Mas ter essa experiência de morar fora durante um bom tempo com a minha família permitiu quebrar um ciclo vicioso que a gente tem aqui do nosso país, que é o seguinte: a gente está no meio entre o Oceano Atlântico e 5 mil quilômetros de pouca concentração de gente até o restante da América Latina, né? Então a gente está isolado, ainda põe em cima disso tudo uma língua que menos gente do que a gente gostaria fala no restante do mundo. Então a gente está praticamente numa ilha aqui dentro. E por estar numa ilha, a gente, por vezes, não consome o que seria nosso por consumir de direito. Uhum. Olha o entorno aqui da América Latina, como essa cultura é riquíssima, maravilhosa, tanta coisa que a gente não vê. Olha como que vivem os europeus, por exemplo. Os caras, eles andam 1h30 de carro, eles estão em outro país, outra língua, outra cultura, outra culinária, outro tudo. E isso dá flexibilidade e dá repositório. A gente já falou umas 3, 4 vezes sobre repositório, né? Então, ter repositório te permite pensar coisas novas, pensar coisas diferentes, etc. E nós somos um povo extremamente criativo, né? Se a gente tivesse ainda essa possibilidade de ir para cima, para baixo, cara, imagina o potencial. Mas enfim, foi bom para mim por conta disso. Irado. Você faria isso com seus filhos? Vai fazer? Então, eu tive a sorte de fazer também. Minha filha mais nova nasceu quando eu estava na França. Que legal. Eu estava expatriado lá, já como adulto, né? Então, eu brinco que a minha filha mais nova foi gerada no Rio de Janeiro e nasceu em Paris. A minha filha mais velha, perdão. A minha filha mais nova foi gerada em Paris e nasceu no Rio de Janeiro, que eu tava de volta. E agora elas moram em Belo Horizonte, eu estou aqui em São Paulo, então elas já vivem um pouquinho desse ambiente diverso. Que legal, cara. Galera, estamos chegando aqui no fim do episódio. Antes de eu ir aqui para o bate-bola, a gente sempre faz a enquete para conhecer um pouquinho mais de você, nosso ouvinte. Então, se você está ouvindo aí pelo Spotify, no Android ou no iOS, abre o seu celular agora, faz isso agora, vai lá para o final ali da tela e vai ter uma pergunta que é a seguinte: qual é o maior desafio que você enfrenta no marketing da sua empresa? Deixa a resposta lá para a gente, que isso ajuda muito a gente aqui do nosso lado a continuar melhorando os nossos produtos, continuar melhorando os nossos conteúdos aqui gratuitos e os pagos também, para que você consiga extrair o máximo e para que a gente consiga trazer as respostas para você dessas dores que vocês estão passando. Então vai lá, qual é o maior desafio que você enfrenta no marketing da sua empresa? E já lembra de seguir aqui o canal do G4 Podcasts no Spotify. Isso ajuda muito, né, a plataforma aqui do Spotify a entender que o podcast é relevante, compartilha aí com teus amigos, faz com que a gente continue ali no topo dos podcasts de negócios aqui do Brasil, beleza? Indo aqui para o bate-bola do gestor, jogo rápido, te faço perguntas, você responde rápido ela, tá? Se quiser se aprofundar também um pouquinho, fica à vontade, mas a ideia é ser um bate-bola. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua carreira? Melhor de todos foi ficar calado. Ficar calado para você ouvir mais. Exato. Foi um gestor que eu tive,
Quando eu tava trocando de empresa, foi uma das perguntas que você me fez. Tava trocando de empresa, eu entrei numa reunião, das primeiras reuniões, e eu falei e tal, do meu opinião. Ele falou assim, cara, fica calado, escuta. Acabou de chegar, pô, escuta. Então, escuta. Muito bom. Complete a frase. Um bom marketing é aquele que... Dá resultado. Porrada. Qual livro sobre marketing ou gestão você recomenda pra galera ler? Hacking Growth, do Sean Ellis. Muito bom. Cara, em português, eu acho que eu não sei em português, mas enfim, Hacking Growth. Resuma em uma frase, o que é o sucesso pra você? Ser feliz. Qual foi a maior lição que você aprendeu como líder? Maior lição como líder. Na verdade, eu aprendi essa que foi com meu pai, tá? Que foi um baita líder também, trabalhou multinacional, que é a humildade. Assim, todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. Você falou um negócio aqui durante o podcast que eu concordo integralmente. Nenhuma empresa, nenhum departamento de marketing chegou onde chegou tendo um monte de gente burra lá dentro. Então, humildade, chave. Muito bom. Qual que é a tendência mais importante no marketing que você vê para os próximos anos, além de inteligência artificial? Eu acho que... Tem que complicar a vida, tá né, certo, tá certo. Eu acho que a gente tá voltando às origens. Eu acho que a gente tá voltando a falar, finalmente, de novo, sobre marca, sobre emoções, falar sobre o límbico das pessoas, não só sobre o córtex. A gente foi dominado por um universo de racionalidade, números, etc. Perfeito. O ser humano não é formado só disso. Muito bom, cara. Qual foi a última coisa que você aprendeu? A última coisa que eu aprendi, cara, foi hoje sobre a gente tá em São Paulo, né? Pra quem tá ouvindo aqui, com um tempo muito seco, uma fuligem, e eu aprendi um pouquinho sobre o cerrado, sobre como que a água vem do cerrado, das raízes, o tipo de floresta, isso, num podcast que eu ouvi hoje mais cedo. Muito bom. Sobre água, não tem absolutamente nada a ver com marketing. Muito bom. Bom, é isso aí. Quer deixar alguma mensagem aqui pra turma que tá te ouvindo? Bom, um agradecimento muito especial, as perguntas foram maravilhosas, adorei participar, foi um prazer. Quem quiser conectar no LinkedIn, Antônio Tracinho Santos ou Antônio Augusto Santos no search, vão me achar lá. Boa, obrigado Antônio. Galera, olha só, lembra de seguir a gente aqui no G4 Podcasts, ativar o sininho para receber todo novo episódio. Gostou do episódio? Já compartilha aí com seus amigos. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Um grande abraço.